Olá, gente. Eu sou a Zóia. Como é que vocês estão? Dando sequência ao nosso material sobre seitas, né? Esse aqui, em tese, é o último vídeo dessa série, mas é claro que posteriormente a gente pode ampliar o debate e colocar coisas mais específicas de uma seita ou de outra, né? E eu achei interessante fazer um disclaimer, né? Que essas etapas que eu falei, né? Esses itens mencionados nestes vídeos, é um apanhado que você vê assim sistematicamente em várias seitas. Ou seja, você vai ver documentários, você vai acompanhando depoimentos, aí você consegue fazer uma lista básica, né? Aí você consegue fazer um apanhado. Agora, quando você vai trabalhar alguns outros aspectos que são mais específicos, aí, porque é claro que nem todas as seitas são iguais, então algumas apresentam características muito específicas, né? Aí a gente discute dentro dessas especificidades. Agora, a ideia aqui era fazer um negócio mais geral, tá? Depois a gente pode esmiuçar futuramente essa situação, tá? Agora, o vídeo de hoje é interessante que seja falado. Na realidade, não é exatamente uma característica da seita, mas talvez uma característica que a gente pode usar como sinal de alerta para as pessoas que querem entrar numa seita ou que acham que estão livres de entrar na seita. Como, por exemplo, o auto-engano. O que é o auto-engano? É aquela tendência que a gente tem de achar que, por exemplo, na realidade, assim, antes de explicar, eu vou, né? Esse auto-engano serve para seitas, serve para esquemas de pirâmide, serve para golpes financeiros, afetivos, enfim, toda sorte de coisas aí que você se mete, né? E acaba entrando feito patinho, tá? O auto-engano quer dizer o seguinte, que tem muitas pessoas que se acham inteligentes, que se acham espertas, que se acham esclarecidas, iluminadas, não tem nenhum problema na vida e por causa disso dificilmente ia cair nesses engodos. Mas não é assim. Existem casos e casos, e infelizmente, nada dessas características que as pessoas acreditam possuir protege as pessoas de entrar em barcas furadas, tá? É muito difícil. Isso acontece muito, talvez, porque muito mais importante de saber que uma coisa acontece
é saber como é que ela acontece. As pessoas, em geral, né, é, eu vou até usar uma fala do filósofo Bertrand Russell, né, uma vez que ele falou sobre educação, ele mencionou a necessidade de que não é interessante ensinar só a ciência como matéria de escola, né? Mas na realidade, na maioria das vezes, a gente é ensinado sobre fatos científicos, fatos históricos, mas não há uma preocupação, principalmente da educação clássica, a educação bancária, que a gente chama, segundo Paulo Freire, né? Sobre a explicação do que é a história da ciência. O que consiste um conhecimento científico? Entender como porque a ciência a gente pode até dizer assim, olha que legal, eu fiz isso aqui, aconteceu isso. Aí você repete, 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 aí você chega à conclusão de que você pode ter uma descoberta ali, né? Mas a ciência não quer saber só o que você descobriu. Ela quer saber como é que esse troço funciona, qual é a operação que está acontecendo ali no interior daquele objeto que faz com que a reação aconteça de uma determinada maneira. É muito mais sobre os porquês, como, do que sobre o quê, tá? E a história, de uma certa forma, ela funciona dessa maneira. Porque a gente, quando vai tentar fazer uma análise crítica do que aconteceu na história, a gente sabe que a gente não consegue mudar o passado no sentido material, mas pelo menos entender o que aconteceu e por que aconteceu, o que motivou aquelas pessoas a fazerem o que fizeram, é um passo importante para a gente aprender a ler a história de uma maneira crítica, né? A ler os assuntos, enfim. E as seitas, não adianta eu dizer assim, olha, isso aqui é uma seita. Você chega lá e você não vai identificar nada demais. Você não entende os mecanismos que são utilizados para convencer você a entrar nessa instituição, tá? Então, a gente tem esse problema e muitas vezes você até estuda, você tem até uma certa formação intelectual, você conhece esses elementos da ciência, você conhece tudo isso, mas isso também não te impede de entrar em golpes, né? Por exemplo, os golpes sentimentais que estão pululando a rodo na internet, né? Lembrando que uma senhora brasileira caiu
na história de que ela estava namorando Johnny Depp. A mulher acreditou que ela estava namorando Johnny Depp. A gente não quer, ou seja, é claro que a gente fica chocado de ver um negócio desse acontecendo, e ela ainda por cima emprestou dinheiro pro Johnny Depp, prestou dinheiro pro Johnny Depp. Teve uma outra lá que era até empresária, gente extremamente bem-sucedida na vida, que caiu no golpe lá do golpista do Tinder brasileiro também, ou seja, o golpista do Tinder, não sei o quê, Ana Delvey, um monte de gente que, de uma certa forma, consegue adotar alguns mecanismos é, que essas seitas se utilizam para aplicar golpes nas pessoas. Você vê que a maior parte desses golpistas, eles utilizam os mesmos mecanismos, entende? Os mesmos. Agora, de uma certa forma, são mecanismos que funcionam. O que a gente não sabe é exatamente como é que eles conseguem funcionar. Talvez amiguinhos da psicologia ajudem a tia explicar se tem artigo científico para explicar essa adesão que essas pessoas têm a esses meios, né? Por favor, psicólogos, ajudem. Eu peço socorro. Então é muito difícil. Então, o fato de você é, ser uma pessoa consciente, esclarecida, isso não é requisito básico para dizer que você está a salvo desse meio, desses golpes, dessas enganações, desses engodos políticos, sociais, religiosos. Agora, uma coisa é fato, muito que você vê ali, por exemplo, em algumas questões que levam as pessoas a, a se meter em situações perigosas, né? É assim, muito aquela necessidade de agradar as pessoas, né? Você quer ser a pessoa, quando você entra numa seita e que você quer ser aceito pela seita, olha só essa, desculpa as ecolalias aqui, né? As ecofonias. Mas, enfim, o que acontece é que todo mundo que entra para um grupo, eles querem
de uma certa forma, mostrar que são dignos de estarem ali, de pertencer àquele grupo. Ainda mais quando o grupo se vende como um grupo seleto de pessoas, um grupo elite, de, né? E aí, algumas pessoas, elas vão querer mostrar que elas são dignas de estarem ali, elas vão querer, elas trabalham, fazem um trabalho excessivo, um negócio over ali para mostrar que são dignas dessa confiança. E você vê que geralmente são as que acabam seguindo um carguinho ali, um carguinho aqui por lá, né? Mas dependendo da coisa, não passa muito daí. Mas aí as pessoas começam a acreditar que elas ainda vão chegar a ser assessora direta do pastor, assessora direta do chefe, né? E começa aquela necessidade de aceitação, né? Aquela necessidade de ser aceito, aquela necessidade de estar inserido num determinado contexto, né? Faz com que a pessoa perca a mão no meio do caminho, né? Porque aí o senso crítico vai aos poucos sendo corroído, porque você quer. Você não- Algumas pessoas se contentam em ir para lá só para se divertir, por exemplo. Tem casos de até de religiões mesmo, de grupos. A pessoa só se reúne meio por motivos lúdicos, embora haja uma hierarquia nesse grupo, né? Agora, tipo, você vai. O pessoal que vai aos domingos à igreja não necessariamente quer virar coroinha, quer chegar algum cargo numa secretaria lá para administrar a grana da paróquia, né? Não é todo mundo que quer isso. Essas pessoas talvez o fato delas não quererem se comprometer demais, elas consigam se livrar do fanatismo, do negócio lá e tal, ou seja, vai, assiste o que tem que assistir, volta para casa e a vida que segue, né? Essas pessoas que voltam para casa e esquecem, né? Vai cuidar do que tem que cuidar, pensar em outras coisas, ler um livro, assistir um futebol. Talvez seja essa dificuldade de você se conectar por muito tempo com uma coisa, você já meio que dá uma filtrada do quanto a sua religião vai é, poder agir sobre você sem, é, sem que sem que haja perdas,
é, emocionais, psicológicas e cognitivas de você mesmo, tá? É uma situação é, que ajuda bastante. Agora, só que tem seitas que sabem disso. Pessoas muitas vezes saem desses ambientes da seita e vão para casa e vão tentar seguir adiante. Algumas sabem disso, só que elas não querem que você é, preencha lacunas com outras coisas externas. Então, elas vão começando a te dar uns trabalhos, vão começando a... Ah, você já vai? É que eu estava precisando de alguém para arrumar uns livros no escritório. É porque eu estava... Aí, sabe, você vai se dispondo, colocando na disposição para ajudar a fazer, não sei o que, eles vão tentando fazer o máximo possível para você permanecer lá dentro e apagar o que você era antes, né? Esse que é o problema. E quando a gente é uma pessoa que não sabe dizer não, quando a pessoa já é desse tipo que não sabe dizer não, que não sabe é, se negar a ajudar, é uma pessoa naturalmente disciplinada. Talvez essas características sejam as que deixam a pessoa mais vulnerável. Por exemplo, relacionamentos abusivos. Não existe essa história que mulheres que entram ou homens que entram em relacionamentos abusivos são pessoas burras, não estão percebendo que estão sendo. Não, a situação eu acho que é muito mais além de simplesmente você ser esperto ou inteligente demais, né? Isso não tem nada a ver. Muitas vezes você se pega num relacionamento abusivo muito mais em função de algum momento que você esteja passando na sua vida, que não é culpa sua, são aqueles momentos que surgem e que você não tem controle sobre as coisas. E tem aquele momento que você se apaixonou, né? A pessoa se apaixona, né? Ou seja, você acha que as pessoas inteligentes não se apaixonam, que as pessoas inteligentes não se emocionam de estar numa relação e esquece de observar alguns detalhes, sabe? A gente não é a mesma coisa 24 horas por dia. A questão é essa. A gente não é a mesma coisa 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente é um fluxo. E se a gente consegue ser um fluxo contínuo de estados emocionais durante o dia, imagina durante um período específico da sua vida onde você está vivenciando um monte de coisas que estão te fragilizando.
né? É comum, é uma coisa que a gente também não precisa se culpar por isso. E uma coisa que a gente precisa deixar sempre demonstrado, você não é necessariamente o culpado por ter se metido nessa história. E o fato de você não estar numa situação muito boa também são coisas que muitas vezes você não tem um controle, né? Eu, por exemplo, eu comecei a refletir muito sobre essas coisas, principalmente porque eu estou com depressão. Eu sou uma pessoa que está com depressão. E depressão, ontem mesmo, até eu ia gravar esse vídeo ontem, mas eu passei 2 dias péssima, muito ruim, muito ruim. E como eu tenho talvez medo de procurar esses lugares assim esquisitos para procurar ajuda e a minha cabeça ficar pior do que já está, eu evito, sabe? Mas isso é porque eu sei o que eu já vi as consequências do que pode acontecer e eu já estive lendo, estudando a respeito desses assuntos, relatos e etc. O suficiente para ver assim, olha, porque eu realmente estou me sentindo, porque uma coisa que a depressão traz é uma sensação de solidão absoluta, uma sensação de que você não tem para onde correr, que você não tem quem te ajude, que você não tem quem te dê amparo, quem te dê um colo e, sei lá, entenda o que você está passando, de verdade, sem julgamento. Então, é muito complicado você trabalhar em cima de uma situação onde você não sabe para onde correr e, ao mesmo tempo, as pessoas te dão um tapinha nas costas, assim, você vai conseguir, acredite. Cara, é muito difícil você lidar com esse negócio, acredite, né? Não façam isso com as pessoas, sabe? Porque é mês que vem, é mês que vem. É tipo esse pessoal aí que está se enganando aí, achando que em 72 horas o golpe vai acontecer, a eleição vai ser anulada. Olha só o tipo de situação que essas pessoas se meteram. Porque esse negócio de ficar procrastinando, 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 é muito complicado, entende? E algumas pessoas se sujeitam a isso. Agora, só que eu evito até fazer um julgamento de valores sobre essas pessoas, porque eu não sei o que elas eram antes, né? Eu não sei como era o dia a dia dela antes de entrar nesse rolê esquisito aí, né? Então eu tenho medo de entrar nos rolês esquisitos. Eu tenho. E não consegui sair, apesar de toda a minha noção.
né? Talvez o que esteja me salvando, talvez seja uma noção, é a noção, senso da noção. Quando a gente tem, a gente estuda, a gente e ao mesmo tempo tem esse medo, né? Porque determinadas, né, situações dão medo. E eu tenho pavor, né? Então, o que que acontece? É, talvez, no meu caso, o medo esteja por trás de um nível mínimo de proteção contra eventuais é, canoas furadas, tá? Não é fácil, não é fácil. Eu me seguro o tempo todo para tentar evitar fazer loucuras, né? Cometer aquilo que o pessoal chama de ao contrário de viver é muito difícil. Eu já ontem mesmo estava pensando seriamente minhas ideações contrárias à vida estão bem fortes no momento. E, e eu, assim, o que eu acho é que não é entrando em grupos, sobretudo grupos tóxicos, que a gente vê níveis de toxicidade que vai preservar a minha sanidade, né? E às vezes a gente preserva tanto a nossa sanidade e as coisas continuam complicadas, né? É muito bizarro. É uma sensação bem esquisita e uma sensação de que você não tem solução, você não tem. é, então, isso eu estou tentando lutar contra a. Mas é um trabalho contínuo, né? Não é uma coisa que você aprende uma vez, gatos. Não é uma coisa que você aprende uma vez e resolve. É toda uma construção que você tem que pensar todo dia sobre se você ainda está aí, quem é você, o que você quer, se você se olha no espelho ainda se reconhece, né? É muito complicado, é muito difícil. Então, são várias situações que nos levam a outras que são extremamente autoenganadoras. Então, e esse autoengano é que talvez te deixe mais fragilizado, por achar que, por conta de toda a sua bagagem cultural, você está livre de. Por exemplo, eu não me considero totalmente livre de entrar nesses negócios. Eu sou um grupo de risco em potencial, apesar de ser ateia,
anarquista, ser ligada à questão, é, a movimentos, que envolve discussões políticas e tal, eu, pelo fato de eu ter depressão, pode ser. O fato de eu estar passando uma fase muito complicada é uma situação arriscada, né? E é importante a gente evitar, achar que a gente está livre. Porque às vezes, quando a gente não presta muita atenção, quando a gente acha que, isso não. É como eu falei, eu acho que nos vídeos anteriores, né? É, existem grupos de doenças, como as ISTs, né? Por exemplo, que muita gente, há um tempo atrás, ficava dizendo assim: isso jamais aconteceria comigo, porque eu sei me cuidar, porque eu conheço. Não é bem assim, né? A gente sabe que muita gente que até achava que o HIV jamais iria acontecer com ela, acontece, né? Nada demais. Mas é só um exemplo de como a tal moralismo das pessoas levam as pessoas a ter uma percepção muito equivocada até de si mesmo, né? O moralismo, esses discursos assim, isso jamais aconteceria comigo. Meu marido jamais me trairia. É, meu filho jamais mexeria com drogas. Bom, eu acho que todo mundo aqui deve conhecer casos que se mostraram altamente equivocados, né? Imagino que sim, porque acho que todo mundo conhece esse tipo de situação, né? Meu filho jamais mexeria com drogas. Hum, meu marido jamais me trairia. Né? Eu jamais entraria numa seita. Hum, é isso. Saudações anarquistas para todos.